Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje nós estudaremos o verbo, uma introdução. Podemos definir o verbo como uma palavra que expressa ações, estado, mudança de estado, sensações, sentimentos, ordem, fenômenos da natureza, processo dos seres e dos acontecimentos. Então aqui abaixo nós temos alguns exemplos. Caminé mucho ayer. Estoy muy feliz contigo. No te pongas tan enfadado. Llueve casi todos los días. Come toda la comida. Como quisiera vivir en la playa. Então, nesses exemplos, nós temos ações, como por exemplo, caminé, estado, estou feliz, mudança de estado, fenômenos da natureza, um verbo no imperativo, comer, que está conjugado para vos, e verbos que expressam desejos. Ok. Agora, o verbo pode ser flexionado em número. Quando eu digo que o verbo pode ser flexionado em número, eu me refiro a singular ou plural. Pode ser flexionado em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Quem acompanha meus vídeos já viu essa explicação. Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Modo, que são modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Eu já fiz um vídeo só explicando sobre esse tema. Mas aqui uma observação. Existem também as formas nominais, formas no personales, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Podemos flexionar o verbo também de acordo com o tempo. Então, presente, passado e futuro, seja nas formas simples ou compostas. Referente à estrutura, o verbo é basicamente composto pelo radical e a terminação, que é raiz ou radical, e desinência. Então vou colocar aqui alguns exemplos. Verbo bailar, beber e escrever. Então nós temos o início do verbo B-A-I-L, que é a raiz, e o ar, que é a desinência. Da mesma forma, com o verbo beber, nós temos B-E-B, que é a raiz, e er, é a desinência. E escrever, nós temos ESCRIB, que é a raiz, e o IR, que é desinência. Conjugar um verbo significa flexioná-lo em todas as formas possíveis, número, pessoa, modo, tempo. Da mesma forma que na língua portuguesa, em espanhol há 3 conjugações verbais. Elas são definidas pelas terminações dos verbos no infinitivo. Então, basta olhar aqui acima novamente. A terminação ar indica verbos da primeira conjugação. A terminação er indica verbos da segunda conjugação. E a terminação ir indica verbos da terceira conjugação. Os verbos de acordo com a flexão podem ser classificados em regulares, irregulares, defectivos e pronominais. E, de acordo com a função, em principais e auxiliares. Então, vou colocar aqui 3 exemplos. O primeiro é o verbo plantar, é um exemplo de um verbo regular. Então, com o verbo regular, você simplesmente copia a raiz, né? A raiz não sofrerá nenhuma alteração, e você modifica a terminação para indicar a pessoa. Então, nós temos planto, plantas, planta, plantamos, plantais, plantam. Então notem que a raiz não sofreu nenhuma alteração. Um exemplo de verbo irregular, eu vou colocar aqui o verbo detener. Então aqui também nós alteramos a terminação para indicar a pessoa, só que a raiz desse verbo sofrerá algumas alterações. Observe. Detengo, detienes, detiene, detenemos, deteneis, detienen. Então houve uma alteração na primeira pessoa do singular, nós acrescentamos aqui a letra G,
na raiz do verbo. E também, na segunda e na terceira pessoa do singular, a letra E foi alterada para IE. E na terceira pessoa do plural também, detienen. E vou colocar aqui um exemplo de verbo pronominal. Então, o verbo cepilhar-se. Então, também fiz uma aula apenas explicando esse tema. Eu aconselho que vocês vejam essa aula. E aí, basicamente, a gente vai conjugar o verbo, só que, obrigatoriamente, um pronome reflexivo irá acompanhar esse verbo. Então, conjugando. Me cepillo, te cepillas, se cepilla, nos cepillamos, os cepilláis, se cepillan. Os verbos defectivos são os que não são conjugados em todas as pessoas, em todos os tempos. Então, por exemplo, o verbo acontecer. Ou você diz acontece ou acontecem. Então, eu, por exemplo, nunca escutei alguém falar eu aconteço. Né? Não se conjuga para yo esse verbo. Então, esse é um verbo defectivo. Agora, os verbos pronominais são aqueles que, ao serem conjugados, deve concordar sempre o verbo com o pronome reflexivo correspondente que o precede. Então, por exemplo, aquella pareja quiere viajar. Aquella pareja quiere viajar. Então, esse verbo é não pronominal. Então, esse quiere significa desejar, sonhar, ter vontade de, que no nosso exemplo é viajar. Agora notem, aquella pareja se quiere. Aquella pareja se quiere. Aqui sim nós temos um verbo pronominal recíproco, ou seja, um ama ao outro. Eles se quieren. Verbos auxiliares. São verbos auxiliares os que perdem totalmente ou parte do seu significado próprio ao formar tempo composto, locuções verbais ou voz passiva. Então vamos lá. Os tempos compostos formam-se com o verbo auxiliar mais o particípio passado do verbo principal. Então, por exemplo, ya había salido de casa quando sonó el teléfono. Então, ya había salido. Atenção! Em espanhol, apenas o verbo haber deve ser usado como auxiliar na conjugação de tempos compostos. Então, em português, nós usamos muito o verbo tener. Em espanhol não pode. Então, por exemplo, ya tenía salido de casa quando sonó el teléfono. Não, isso é errado, ok? Já havia salido. Mais para frente eu vou explicar todos os tempos verbais um por um, e aí eu vou explicar este que no caso é o pluscuamperfecto. As locuções verbais, em espanhol perífrases verbales, formam-se com um verbo auxiliar conjugado, seguindo por um infinitivo, gerúndio ou particípio passado. Então vou colocar aqui apenas um exemplo. Voy a trabajar el sábado. Então essa combinação do verbo ir, conjugado no presente do indicativo, mais a preposição a, mais o verbo no infinitivo, voy a trabajar, significa futuro. É o mesmo que dizer trabajaré. Sobre perífrases verbais, em breve eu farei 1, 2, talvez 3 ou 4 vídeos explicando, porque são várias e aí requer um pouco mais de tempo. Além de todo esse conteúdo, vale destacar também que é muito importante você entender os diferentes modos verbais, os diferentes tempos verbais. E aí você diz, professor, mas por que é importante eu entender isso? Porque você precisa entender sobre tempos e modos se, por exemplo, você for estudar sobre o uso correto da voz ativa e passiva. Se você for estudar discurso direto e indireto, ok? Então,
Em breve também, esses serão temas de aulas que eu vou postar aqui. Só que é muito importante que você entenda cada parte do que foi dito aqui nessa introdução, para quando chegar aqui na voz ativa, voz passiva, discurso direto e indireto, você entenderá com mais facilidade, ok? Bom, então é isso por hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, inscreva-se em nosso canal para vocês ficarem atualizados. Curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol, e entre também no nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabaritos para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!